E aí, galerinha, vamos que vamos. Mais um povo, né, da história antiga que nós vamos conhecer hoje. Hoje a gente vai conhecer os fenícios. Esses povos, né, também conhecidos como cananeus, porque faziam parte também daqueles grupos que os hebreus vão ter contato quando chegam naquela região, conduzidos por Josué, né, o povo que a gente falou da semana passada, da história da saída deles do Egito até a Terra Prometida. E aí aquela região de Canaã, eles eram dos povos dali, mais ao norte. E um povo muito próximo do mar. Hoje, aonde seria que os fenícios estariam vivendo? Num país chamado Líbano, lá no Oriente Médio. Tanto é que a capital do Líbano, Beirute, está aqui, ó, uma das cidades-estados desse grupo dos fenícios. Os fenícios, eles vão receber essa referência de fenícios, na verdade, pelos gregos, que vão chamar eles de povo vermelho. Fenício quer dizer, né, vem do termo vermelho, homens vermelhos, e por causa que eles tinham o desenvolvimento de uma cor no tecido, chamada cor púrpura. E essa cor, eles, através de uma característica da sua própria região, eles conseguiam fazer essa forma de tingir tecidos que ficou muito conhecida e vai ser batizado pelos gregos de povo fenício. Outra característica interessante de eles serem grandes comerciantes também é a questão dos cedros, que é um tipo de madeira que vai servir muito. Tanto é que Salomão e Davi já tinham uma aliança com um dos reis desses povos fenícios. Salomão também vai ter, né, uma relação muito grande e vai trazer esse material para, por exemplo, a construção do grande templo de Jerusalém. Então, para a gente ver como que esse povo ele vai se relacionar muito, e eles vão ser grandes comerciantes e grandes navegadores, vão controlar o mar Mediterrâneo. Eles vão tomar essa região, o comércio que pertencia aos cretenses, que a gente vai falar mais à frente, tá? Comerciantes, navegadores. A forma de governo deles, chamada de talassocracia, o governo do mar. Por quê? Eram os líderes, né, eles eram ligados à marinha, ao mar, nessa marinha mercante de comércio. Normalmente era um rei, e cada cidade dessa era uma cidade-estado. Você tinha, eles só se uniam em alguns momentos, mas a grande maioria das vezes era tipo uma confederação de cidades, que a maioria das vezes elas viviam de forma independente. E aí você tem as principais: Biblos, Tiro, Sidom, Arádio, Garite e Beirute. E Tiro ficou tão famosa que até em alguns livros da Bíblia tem uma relação a Tiro como a grande cidade do comércio marítimo, né? Como se Tiro fosse a cidade mais importante do período, por exemplo, que vai ser das dominações dos babilônios e dos assírios. Outra coisa importante, que até para a relação que a gente vai falar mais à frente, Cartago, né? Essa colônia no mar Mediterrâneo, eles fizeram várias colônias, porque esse povo, por eles navegarem e poderem levar, né, o seu material para vender, eles começaram a construir algumas cidades-estados que eram colônias das cidades-estados principais lá dos reinos fenícios. E uma dessas, mais importante, vai ser Cartago. E que vai ter tanta importância porque vai se transformar em tão poderosa que eles vão fazer frente aos romanos na ideia do surgimento da civilização romana antiga. Mas isso é um capítulo mais à frente, para a gente ver como que o comércio e o poderio desses grupos, né, desses povos, se mantiveram durante muito tempo. Outra característica deles, eles eram politeístas e faziam sacrifícios até de seres humanos, principalmente crianças. A gente viu, por exemplo, numa dessas novelas da Record, quando falava lá do povo chegando em Jericó, né, daquelas cidades. Eles haviam o hábito de fazer sacrifícios humanos. E eles seguiam a divindades como Aserá e Baal, uma divindade muito famosa naquela região de Canaã. Então a gente vê alguns exemplos. Outra característica, essa extremamente importante para a gente entender por que a gente ainda visita a ideia desses povos dos fenícios como um povo muito importante desse mundo antigo, por uma coisa interessante: por eles serem grandes comerciantes, por eles terem a necessidade de andar pelo mar e facilitar o diálogo, a comunicação com outros povos, eles vão criar seu próprio alfabeto com 22 consoantes, e que era um alfabeto muito mais fácil de se escrever e de se praticar, por exemplo, do que os hieróglifos, né, do Egito, ou do que a escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Tanto é que desse alfabeto fenício
vai surgir o alfabeto latino, de onde a gente tem o nosso alfabeto que a gente usa hoje. Então, só para a gente entender, né, qual a importância desses povos fenícios. Vamos dar uma paradinha que a gente vai entrar em outro povo também importante desse período, chamado de Império Persa, os persas. Bem, agora a gente vai falar de outro povo extremamente importante desse período também, que são os persas, né? Os que vão conquistar todo o segundo império babilônico com os caldeus, aquele governo lá de Nabucodonosor, né, do cativeiro de Babilônia sobre os hebreus. Esse povo persa vai tomar essa região, como que vai surgir, na verdade, essa pequena civilização lá onde seria hoje o país do Irã, né? Surgem dois grupos étnicos, os medos e os persas. Os persas, eles sobrepujam os medos, constroem um império que vai se estendendo do Irã até tomar aquela região da Mesopotâmia, conquistar os hebreus e todas as regiões conquistadas pelos mesopotâmicos, né? Como eu falei dos caldeus, que é o segundo império babilônico, e aí os persas vão se estender e ampliar seus domínios. Vamos ver algumas características da importância desses povos, né? Desse povo persa. Aqui eu não coloquei as cidades principais, né? Mas a cidade de Persépolis é uma das cidades mais importantes deles. Aí a gente vê aqui a figura dos seus principais monarcas. Ciro, conhecido como Ciro Grande, Cambises, seu filho, Dario I e Xerxes. Dario fica muito famoso para aqueles que gostam de ler a Bíblia, a história de Daniel, a história com Dario, né? Daniel na cova dos leões. O Xerxes, ele vai ficar muito famoso pela história daquele filme dos 300, né? O Xerxes é o que vai lutar, e aí a gente entender a importância dos persas, nessa expansão que os persas vão conquistando vários territórios. O único território que eles tentam conquistar e não conseguem são o território dos gregos, né? Naquela famosa, claro que ali tem todo um mito nos 300, mas são a história dos espartanos, a história dos gregos, que acabam vencendo as guerras que são conhecidas como guerras grego-persas, que a gente vai estudar mais à frente, e que vão ser apelidadas de guerras médicas, como os gregos zoando os persas, porque os persas não gostavam de ser chamados de medos, que era o povo que formou com eles essa civilização, mas foi dominada pelos persas. Bem, a formação da organização deles eram 20 províncias que eles chamavam de satrápias, em que os governantes que estavam abaixo desse rei eram chamados de sátrapas. Tá? Ainda havia uma instituição de fiscalizadores do rei para ver se esses sátrapas estavam governando da forma que ele queria. Ele vai instituir uma moeda em todo o Império Persa. Isso vai ser uma característica totalmente diferente da época, né, que é o Darício de Ouro. Vai se criar a Estrada Real, uma estrada que ligasse os principais pontos desse império. E vai ser criada a instituição do correio. Para quê? Para que o rei conseguisse levar todas as suas ordens e informações os mais distante possíveis. Bem, a religião, e aí sim vai ter uma característica totalmente interessante desse povo persa. Primeiramente, a questão da religião deles. Eles têm uma religião totalmente diferente, que vai ser conhecida como zoroatrismo, em cima da ideia do nome, não do Deus, da divindade, mas do profeta deles. O principal líder dessa religião, o profeta Zoroastro, também conhecido como Zarastrustas, tá? O nome do livro religioso deles é Zendiavesta, mas o mais interessante é a formação da ideia da religiosa deles. Diferente do politeísmo da maioria dos povos ou do monoteísmo hebreu, eles vão ter uma religião parecida um pouco com aquela da China, lá do Yin-Yang. Forças do bem e do mal, sempre em contraposição, né? E eles vão dizer, aqui por exemplo, as forças do bem vai ser conhecido como uma divindade chamada Ahura Mazda, e as forças do mal como Ahriman. E essas divindades, em tudo, eles vão dizer que está sendo sempre as forças, né, se lutando. Luz contra a escuridão, o bem contra o mal, o amor contra o ódio, essa contraposição, que alguns historiadores dizem até que o próprio judaísmo e cristianismo vai absorver e colocar em suas doutrinas, né? Alguns historiadores vão afirmar isso, a influência dessa religião. Agora, o interessante de tudo isso é que, apesar dos persas seguirem essa religião, né, praticarem essa religião, a relação dos persas com os povos dominados é uma relação surpreendente para o mundo antigo. O que acontecia com o mundo antigo, normalmente as civilizações que venciam escravizavam os derrotados e muitas vezes destruíam tudo. O exemplo vai ser os assírios vão destruir totalmente o reino de Israel. Se lembra que os assírios faziam com seus inimigos, cortavam os polegares das mãos e dos pés de alguns.
né? Os caldeus também vão fazer a mesma coisa com Jerusalém. Existia uma forma de condução dos povos antigos de fazer essa devastação, essa selvageria. Os persas vão ser totalmente diferentes. Cada país que eles conquistam, cada povo que eles conquistam, o que eles vão querer é uma quantia de impostos pagos. Se você estava pagando tudo direitinho, eles mantinham, muitas das vezes, até os governantes da região, como estavam, sendo que estão submetidos claramente ao imperador persa, ao rei persa. Mas, outra característica que não só essa questão da própria condição do povo, e vocês vão ver que, por exemplo, na Bíblia, vocês vão ver que vai ter o rei Ciro, ele permite que os hebreus voltem a Jerusalém, e depois os seus descendentes, que serão monarcas do Império Persa, vão também permitir e até dar condições a que os hebreus de novo construam a sua civilização onde tinha sido arrasada pelos caldeus. Né? A gente vê nos livros da Bíblia de Esdras, Neemias e até de alguns profetas como o profeta Ageu. Então a gente vê um exemplo de uma civilização que não só permitia a reconstrução de alguns povos dominados, como ainda permitia o direito deles seguirem a fé e religião deles, né? Como a própria fala que está lá escrito no livro de Daniel, do profeta Daniel, em que o rei Dario fala: Daniel, será que o teu Deus te protegeu, né? Ele na cova dos leões? E aí, né? Daniel sauda o rei Dario, Deus salve o rei, né? Tipo assim, porque saudando, tipo assim, uma forma de elogio ao rei, desejando, né, muita saúde ao rei, em cima da fala de Dario. Por quê? Eles haviam um respeito muito grande pelas religiões e as divindades dos povos dominados. Essa relação é muito interessante porque a gente só vai ter isso depois, de novo, a gente vai estudar mais à frente, com Alexandre o Grande no período helenístico. Que aí ele não só vai governar com essa ideia também, mas como também vai misturar as culturas de vários povos e transformar na grande cultura helenística. Beleza? Então a gente conhecemos mais dois povos dessa semana, os fenícios e os persas. Até a próxima, fiquem com Deus, galerinha!